Bem-vindos a mais uma edição do Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade e inovação. Muito bem-vindos! Oi, John! Oi, Anê. Oi, Sandra! Oi! Hoje a gente tá aqui com a Sandra Chay, uma super amiga minha, das antigas. A Sandra, além de ter uma das maiores marcas de lingerie do Brasil, a Hope, ela é um símbolo de uma mulher independente, feminina, É isso aí. à frente de uma super empresa, junto com as irmãs. Quero saber tudo hoje. Muito obrigada pelo convite, Ale. Obrigada. Obrigado. Assim, eu sou acho que uma das únicas que se convidou, né? A gente se falou quando você lançou o Nós ficamos podcast. muito eu vi o tema. honradas. Ela conta eu essa história, quero. mas depois eu fiquei, faz 4 meses que eu tô, e aí? Você falou que você que queria aí a ir, minha cadê? agenda é difícil, Desde agosto que eu tô... mas eu adorei essa iniciativa, adorei o tema, Que bom. adoro tudo que você faz, então é uma honra estar aqui. Obrigada, Sandra. Gente, vamos... Deixa o João começar. Vamos ao patrocínio? Vamos ao patrocínio! Acho que sim, vai. Este podcast É patrocinado pela Dani Reset. um marketplace de moda sustentável, uma curadoria incrível. adnreset.com. E responsabilidade social. Você pesquisa. Isso aí. Bom, Ali. Bom, Você conhece há anos, não? Anos. Muitos anos. ADN7, marketplace do Jonathan. Ele faz uma curadoria super legal. Muito legal. E de modo sustentável. Estamos aí. Estamos Muito aí. bom. Iniciativas como essa são necessárias. Ah, né? são mesmo. A gente tem que ir furando as bolhas e produzindo coisas, né? E no caso do John, do ADN, juntando pessoas que já produzem, né? Porque às vezes fica muito Isolado, solto, né? E aí o John dá um corpo, assim. Porque, como diz a Glória, uma pessoa sozinha é meio estranho. Se for vários estranhos, vira um grupo. Um grupo de Adorei. estranhos. Vira um grupo de estranhos, um movimento, vira um movimento, né? Muito bom. Bom, bem-vinda, Sandra. Obrigada. Vai. Tá, vamos pelo que é a roupa. O que é a Hope? O que é a Tamanho da roupa, do que é, Tamanho. com história. A Hope é a empresa que meu pai fundou em 1966, então vai fazer 38 anos já. 58 anos. É. E é uma empresa que nasceu com a mulher como inspiração e a inovação como essência dos negócios. Ah, já era assim. Já nasceu com essa inspiração, porque foi criada por um homem, mas um homem que amava as mulheres. Por que ele chegou em lingerie? Meu pai tem uma história de muita resiliência. Ele ficou órfão de pai aos 12 anos no Líbano, a terra natal dele, uma família com 8 irmãos. Então, desde os 12 anos, ele precisou empreender, se virar, trazer dinheiro para casa. Saiu, para ele era inconcebível ficar numa sala de aula, então ele abandonou a escola e foi realmente trabalhar. E uma série de bicos que ele fazia na época. Depois ele passou a empreender de verdade. Ele, junto com o irmão mais velho, criaram uma fábrica de baralhos, sabia dessa? Não. Então, teve vários outros negócios, Sim. até que com 21 anos... Já no Brasil? Não, isso tudo no Líbano. Tudo no Líbano? Tudo no Líbano. E com 21 anos, ele decide sair do Líbano, decide mais ou menos, porque, na verdade, a família meio que empurrou ele para sair de lá, porque estava acontecendo uma guerra civil no Líbano. E o meu pai é judeu, libanês, mas os judeus naquela época eram uma minoria invisível. A guerra nem era, infelizmente agora estamos vivendo uma outra situação, mas na época não era com ele, e ele estava guerreando, porque ele era todo valentão, numa guerra que não era dele. E minha avó e meus tios tinham medo que ele iria morrer nas trincheiras. Aí falaram, não, sai daqui, aqui não tem muito futuro, vai tentar a vida lá fora. E ele tinha uns tios, na verdade tios-avós, que moravam em Nova York, tinham imigrado, e que aceitaram ajudar ele. Então ele passou pela Alemanha, porque era um mundo muito industrial, na época os negócios eram baseados na indústria, e a Alemanha era o berço da indústria, né, operar máquinas e tal, então ele foi lá para aprender a operar máquinas, ver como é que funcionava. Ele era muito curioso. Chegou alguns meses depois em Nova York e começou a trabalhar com os tios, que tinham uma fábrica de capas de chuva. E aí, algum tempo lá, 1 ano e meio mais ou menos depois, os tios mandaram ele para o Brasil, para o Rio de Janeiro, na Tijuca, para negociar um imóvel que eles tinham. E o meu pai nem sabia onde ficava o Brasil, para ele a América era Nova York, ele não teve muito estudo, mas chegou aqui, se apaixonou pelo Brasil, pelo calçadão, pela praia, era muito parecido com o Líbano. Aí ele falou, não, é aqui que eu vou fazer a minha vida. E tinha um monte de libanês, né?
Ele começou a encontrar vários amigos É. aqui, esse Pará que eu te contei, que tem Ah, o mesmo tá. sobrenome que você, Aham. também Mas é já meu estava primo. por aqui, bobear um primo. E ele decidiu que ia ficar por aqui, então ele pegou empréstimo dos tios, ele morou 5 anos em Belém do Pará, você está indo amanhã para Belém do Pará? Gente! Ele fala que ele é um pouco paraense, um pouco carioca, o sotaque dele era um pouco carioca, um pouco paraense, Uma um pouco, mistura. era uma mistura assim. E morou 5 anos lá, ele criou uma empresa de transporte aéreo. Com o empréstimo dos tios, ele comprou um avião usado, caindo aos pedaços, para fazer um transporte entre Belém e Brasília. Ó, tô fugindo do tema aqui, mas é que é uma história muito interessante, né? Vai. E Gente, backstage da Hope. É isso, como foi, né? Da onde chegou nisso, né? Mas Brasília estava sendo construída e não existia estrada que ligasse Belém a Brasília. Então ele fez essa empresa de transporte aéreo para transportar fruta, verdura, legume, tudo que precisasse. E ele viu depois de 5 anos que ele não ganhou dinheiro, mas também não perdeu, mas ele decidiu tentar outra coisa. Naquela época, vários outros amigos já estavam imigrando para São Paulo, porque a situação do Líbano já estava, assim, insustentável. E aí, ele, em São Paulo, tinha vários amigos. Um deles falou que tinha uma fábrica de meia calça no Brás e que os clientes pediam calcinhas e ele não tinha como fornecer. Então, meu pai teve a ideia, né, de aproveitar essa oportunidade, essa demanda do mercado e abrir uma fábrica de calcinhas. Ele não era usuário do produto, mas ele amava mulheres. Ele tinha 5 irmãs, ainda não namorava com minha mãe, mas ele era super mulherengo. E depois acabou tendo 3 filhas, tinha a mãe dele e tal. Ele era rodeado pelas mulheres. Sabe aquele homem que ama as mulheres, que Sei. valoriza o papel da mulher na sociedade? Ele era muito assim. Bom. E aí ele decidiu empreender com uma fábrica de E já calcinhas. chamava Hope? E colocou o nome de Hope justamente de esperança, de criar um negócio que realmente sobrevivesse à existência dele. Ele falava sempre disso, assim, que ele buscava não só criar uma empresa que gerasse o seu sustento, da sua família. Ele já estava buscando na época, então, se assentar, criar, né, casar, ter filhos e tal. E aí ele falava assim que ele queria uma empresa que provesse isso tudo para ele, mas também para a sociedade, né? Ele queria deixar um legado, deixar uma marca. E isso é o que eu vejo que ele deixa, né? Realmente, depois de tantos anos, a gente tem várias 58, você empresas... falou? 58 anos. A gente vê várias empresas que, sim, passam de geração em geração, mas são muito poucas marcas, né? Geralmente são empresas sólidas, ok? Mas muito poucas marcas que sobrevivem à transição de gerações, né? Dentro da família. Dentro da família e com a relevância que só conquistaram. crescendo, E só cada crescendo. vez maior. Uhum. E aí, essa história dele, né? O porquê calcinha, porquê lingerie, na verdade, então, começou com uma fábrica de calcinhas. Logo, ele foi entendendo que ele precisaria aumentar esse portfólio. Criou também a linha masculina, que ganhou o nome de Mesh. Ah, Sabe para, a as Mesh marcas nasceu Mesh? com ele? A Mesh Ele é que de vocês lançou. ainda? Então, assim, em 66, ele fundou a Hope. Sei, Em 69, os irmãos dele vieram do Líbano. sei. Metade veio para cá, metade foi para Paris. E aí ele Porque eles começou foram a crescer alfabetizados muito. em francês também. Sim, sim. A escola lá, tudo é educação, matemática, é tudo em francês, né? E aí em 69, quando chegam os irmãos, porque até então ele fazia tudo. Ele produzia, ele tingia, ele entregava, ele vendia, ele recebia. Era uma empresa de uma pessoa só. E aí, quando chegam os irmãos, ele passa a fazer o que ele mais gostava, que era vender. Meu pai era um super vendedor, né? E um super marqueteiro. Tem vários cases de inovação em marketing e em produtos também, mas principalmente em comunicação, que está na nossa história, Nossa, assim, eu no lembro nosso dos DNA. outdoors da roupa, Você assim, lembra? Eu comprei uma foto, uma obra de arte, tem vários documentários, né, que falam sobre esses painéis de mídia exterior. Hoje tem a Lei da Cidade Limpa, mas Sim. aqui em São Paulo tinham vários, e eram gigantografias e que marcaram uma época, né? Marcaram uma época. Nossa, na estrada, quando eu vinha pra cá, sempre teve uma coisa minimalista, assim, mas muito forte. Mas aí em 69, então, quando vem os irmãos, aí ele começa a vender, eles começam a realmente crescer muito, prosperar bastante.
E aí, no começo dos anos 70, eles decidem ampliar o portfólio, daí que vieram as cuecas mesh. Aí também veio o sutiã, veio os complementos, virou realmente uma coleção mais completa. E ainda com uma cara muito funcional, Sei. né? Não existia muito esse conceito na época de moda íntima. Era muito a roupa íntima, né? Aquela roupa pra você pôr embaixo, que ninguém vai ver. Era algodão ou era poliéster? Era poliamida. Era poliamida? Que? Não era poliamida. Eu não vou brigar porque é poliéster. Mas ela tava falando de Era 20 anos Elanca. atrás. Lembrei o Não, nome. quando começou. Lembrei o nome. Elanca. Elanca. Era Elanca. Não é, tô falando de 50 anos Eu atrás. sei, é por isso que eu tô rindo da Quase pergunta. 60. Não existia ainda, né? O conceito Era do poliéster. Elanca. Ainda mais o poliéster moderno. Elanca que nem existe hoje. ainda? Existe. Elanquinha, existe. Existe, Eu comprei né? existe um negócio chamado Elanquinha, é um tecido muito barato. É poliéster, né? É um tipo de poliéster. poliéster. Na verdade, poliéster é melhor do que Elanca. É uma Porque é uma tecnologia muito mais Claro. evoluída, A né? Elanca ela é mais porosa. É. Não, Mas- Não, mas- Vai chegar no tamanho Não, da roupa hoje, que a gente quer saber. Não, você perguntou, eu dei toda uma volta para contar a história, mas eu precisava te contar que em 99, eu e minhas irmãs decidimos entrar na empresa da família, coisa que a gente nunca imaginou, nunca fomos Porque você é formada em educadas para arquitetura. isso. Eu sempre imaginei que eu ia seguir outro caminho no design, na arquitetura, nessa outra vertente aí do mundo dos negócios, mas Ele aceitou. ele aceitou, não foi ideia dele, foi ideia nossa, foi ideia minha, na verdade, depois minhas irmãs gostaram da ideia e resolveram acompanhar, e aí foi uma época também onde a gente mudou a nossa fábrica para o Ceará. A fábrica que era aqui em São Paulo foi para o Ceará, muito por uma visão do meu pai também, de crescimento, em São Paulo faltava mão de obra, agora está faltando no Ceará também, mas Sei. enfim... ele teve essa visão e os meus tios não queriam acompanhar essa expansão, eles queriam continuar aqui. E aí a solução que eles encontraram foi fazer uma cisão, onde meus tios ficaram com a Mesh e meu pai com a Hope. E aí nós entramos e fizemos a Hope crescer e prosperar, graças a Deus. Então, agora a gente vai chegar no tamanho da Agora roupa vamos de chegar no hoje. tamanho. Hoje... Não, a roupa tem várias marcas hoje. Praia, lingerie. Conta tudo. É isso, então hoje hoje a Hope é uma empresa multimarcas e multicanal, que a gente fala, porque a gente tem no portfólio 3 marcas, além da Hope, que deu origem aos nossos negócios, tem a Hope Resort, que é a marca de moda praia e moda fitness, que com o conceito de lifestyle, com a tendência do wellness que a gente viu chegando lá atrás, enfim, uma marca que está sendo uma delícia trabalhar, entrar nesse novo universo, sair daquela roupa de baixo que não tem ninguém vendo, né? Não sei o que você está usando, mas aquela roupa que a gente vê as pessoas usando no dia a dia, a tendência do athleisure, que você sabe muito bem, eu te encontrei na rua, né? De roupa de academia, mas é aquela roupa confortável mesmo. A mulher brasileira, ela é mais casual, né? Então, tem essa coisa de usar uma moda confortável no seu dia a dia, no seu trabalho, aquela roupa que você pode ir da academia, transitar por vários lugares com a mesma roupa. Então, tem essa vertente, tem a Bonjour Lingerie, que é uma outra marca de lingerie mais acessível, democrática, para entrar em alguns canais aí de distribuição. E a Hope é uma empresa multicanal. Até a gente entrar, até a gente fazer o reposicionamento da marca, a marca Hope era uma marca muito funcional, como eu estava falando, sem muito apelo de moda. E acho que a principal contribuição que eu dei, principalmente eu como marca mesmo, foi a transformação, o rebranding, todo o reposicionamento que a gente fez na marca Hope e a nossa entrada no varejo através do sistema de franquias. Até o início dos anos 2000, não existia uma loja Hope. A Hope era vendida em lojas de departamento, em lojas multimarcas. Lojas especializadas em lingerie, que no Brasil tem muitas, e até hoje um canal super relevante para a gente, um canal que a gente dá muito apoio, porque depois que a gente entrou no varejo através do sistema de franquias, a gente aprendeu a fazer varejo. E aí hoje a gente usa todo esse know-how do varejo para ensinar, para dar acesso à informação, a sistemas de gestão, a visual merchandising, tudo para esse multimarcas que não tem tanto acesso a essas tecnologias. É isso. Então,
canais super importantes, relevantes, mas que foram crescendo à medida que a gente foi crescendo como marca com a nossa entrada no varejo. Mas esse reposicionamento, ele durou alguns anos, começou com os produtos, com o estilo, com a associação da moda íntima à moda, parceria com grandes estilistas. Com a Então, Gisele. teve também uma collab com a Gisele. Collab não, a gente criou uma marca para ela Foi. e a gente licenciou a marca dela. Existe ainda. Um projeto que durou 9 anos, uma Eu parceria, lembro, tinha né? muita Foi lingerie, muito né? bacana, até ela decidir. Sentia um pouco Gisele. Claro. Sentia, né? Olha meu cabelo. Mas Durou 9 anos. durou 9 anos até ela decidiu dar uma desacelerada na carreira, né? Você lembra dessa época? E aí Sim. depois ela até fez algumas campanhas para a A Hope. gente... Não, ela fez campanha de modelo. Ela fez campanha de modelo já? sim. Continuou. Ela começou como Começou como modelo modelo, eu lembro. e em 2010. E aí no primeiro shooting que a gente fez, ela falou assim, sabe, eu tenho um sonho. Eu acho que eu fiz a Victoria's Secret, eu sou muito conhecida nesse segmento e eu queria ter a minha própria marca de lingerie. Eu tô aqui fazendo a campanha para a Hope, super feliz, mas meu sonho é ter a minha própria marca de lingerie. Eu falei, Nossa, então vamos fazer esse sonho, com certeza. vamos realizar esse sonho. Já! Aí no ano seguinte, 2011, a gente lança a Gisele Bündchen Intimates, que foi um super sucesso, você Foi. era cliente e chegou a representar 20% da venda das lojas, a gente E era distribuía caro, era nas o produto lojas da mais Hope. caro, não era? Era um produto mais premium, Mais sim, premium. super bem especial, com uma linguagem mais sensual, mais sexy. E que uma pena, assim, estava indo super bem, mas a gente entende, é momento de vida. Empreendedorismo é momento de vida, né? Não tem como a gente ficar forçando nada. Mas um case de sucesso, né? Mas foi essa associação à moda que começou, na verdade, em paralelo com grandes celebridades e também com estilistas. Então, teve parceria com a Juliana Jabor. A gente fez... na época não se chamava assim tanto de collab, né? Mas a gente fez uma collab com a Juliana Jabor. A gente fez várias coleções de noivas. Uma com a Wanda Borges, com a Letícia Broenstein. A gente fez uma coleção de praia. Ainda não existia a Hope Resort, né? Mas a gente fez uma coleção de moda praia com a Amália Spinardi, da Jodemer. Várias coleções com o Alexandre Kovic, nosso amigo em comum. Então, a gente criou uma história assim, de associação à moda muito para valorizar a nossa categoria. Porque a lingerie, a moda íntima, na verdade, ela estava muito desvalorizada. Eu me lembro que na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha a Daslu, aqui em São Paulo. E você lembra que na Daslu não tinha provadores? Daslu Raiz, quando era aqui perto, na Vila Nova Conceição. E... não tinha provadores. E eu ia e eu ficava olhando o quê? Imagina. As lingeries da mulherada. Então, a mulherada chegava com aquela última bolsa, Hermès, Chanel, não sei o que, a mais cara, tirava a roupa para provar e estava com o sutiã todo esgarçado, sabe? Elástico esgarçado, calcinha furada. Eu via cada coisa, eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa para valorizar a minha categoria. Que não é Hoje em dia é possível. inaceitável isso. Inaceitável, né? Então a gente começou uma campanha, assim, realmente para valorizar o setor, não a marca, o setor. E graças a Deus deu super certo, né? E hoje em dia, qual é o tamanho da Hope? Voltando para o Não, quantas você tem fábrica? Tudo ser produzido na fábrica? Tudo começou com uma fábrica, então hoje fábrica continua assim sendo um valor inegociável nosso, um valor super importante que a gente tem. A gente tem uma fábrica. A gente tem 1.200 funcionários na fábrica hoje. Essa época oscila um pouco, essa época está num pico e buscando mais mão de obra agora para esse fim de ano. Mas mais umas 200 pessoas aqui no escritório em São Paulo e no nosso ateliê. A gente tem um ateliê de desenvolvimento de produtos onde fica, a gente tem a parte de estilo. Assim, a gente é uma das poucas empresas que vai desde a criação, né, do estilo e tal, até a fábrica e tem as franquias como ponto final, assim. Quantas no e-commerce a gente chega até a você cliente tem? final. Lojas próprias são muito poucas, são 6. E 300 franquias. Não, 7 lojas próprias e mais ou menos 300 franquias. E pontos de venda? Pontos de venda temos mais de 3.000. Nossa. Com esses lojistas multimarcas. Por mês, ano? 7 milhões de peças por ano. Sei. Esse é um número importante que Você compra dá uma... bastante tecido, hein?
compro bastante Tava tecido. pensando na sobra. Não, Quem isso você é faz com a sobra? Eu gosto disso. grande preocupação nossa. Ah, No coração da nossa fábrica é uma área que chama pantografia, que é o de aproveitamento do tecido. sei. Tem o Roberto lá, que está na empresa há mais de 30 anos. Ele veio daqui de São Paulo, a gente importou ele para o Ceará, hoje ele mora lá e ele é o responsável Roberto, por conto toda com essa... você, hein? Roberto, Na ó, vou mandar sustentabilidade esse da corte roupa. para ele. Mensagem para Roberto. Não, e não só ele. Sabe uma coisa que é importante eu falar aqui, Mas hoje tem Ale? software, não tem? Tem software, melhor não, e gestão, tem há muito mas ainda tempo, mas sobra, né? hoje com inteligência artificial isso é melhor ainda, né? Então, mas uma coisa que eu falo é que assim, não é responsabilidade só do Roberto ou só da equipe do corte, dessa parte do encaixe do tecido para aproveitamento melhor do tecido e que tenha menos sobra, mas é uma responsabilidade de cada área da companhia. É. Esse tema de sustentabilidade, a gente tem isso em comum também. Somos veganas, somos gente. veganas. Oito, você falou? 10 10 anos. Eu 10 aceito. anos. Tudo bem. Mas Olha a nossa pele. ó, Vem aqui. Vem aqui. mas Ele vai virar vegano nesse podcast ainda. eu falo assim que tudo que é genuíno, tudo que é intrínseco a quem a gente é, ao nosso negócio, a como a gente opera, aos nossos valores, a como a gente funciona, tudo que é verdadeiro, não precisa criar uma diretoria para isso. Então, eu não tenho uma diretoria de sustentabilidade na Hope, porque eu também não tenho uma diretoria de conforto, nem de qualidade, nem de brasilidade, nem de nenhum outro valor importante para a gente. E isso permeia todas as áreas da companhia. Sei. Da área de desenvolvimento de produtos, de Quem estilo, da supervisiona pra criação. você? Tá com você mesmo. Não, a gente tem pessoas responsáveis, obviamente, por cada uma das etapas, mas em compras a gente tem uma pessoa responsável, na produção tem gente responsável, no corte tem gente responsável, na expedição, que é uma área que infelizmente ainda vai plástico, isso é a minha grande frustração e uma grande preocupação do meu pai. Assim, antes dele morrer, era assim, eu me lembro que a gente teve uma reunião tipo, dias antes, onde ele chegou pro nosso designer e falou, você precisa arrumar uma solução para isso. E não cabia ao designer, porque tem um problema de logística, né, que as peças podem pegar chuva no transporte, tá? Enfim, tem uma série de complexidades que ainda, o nosso plástico é biodegradável, é reciclado, enfim, tem uma série de... Mas é plástico, né, ainda incomoda. E assim, você mencionou que a inovação está no centro dos negócios. Você poderia dar alguns exemplos de como a inovação impacta o business model de vocês? Tem vários exemplos de inovação. Vou pincelar um aqui, mas a própria entrada no varejo, através do sistema de foi uma super inovação. Não existia, imagina que não existia. Se a gente viaja, a gente olha lá fora, a gente via que tinha Victoria's Secrets. No Brasil não tinha nenhuma marca no varejo. Não tinham redes de loja de lingerie no Brasil, monomarca. Existiam lojas multimarcas, até nos shoppings. Hoje em dia, entra num shopping e vê se acha uma multimarca. Você não vê? Não. Só que a primeira loja monomarca que nasceu foi a Hope. Né? E aí a gente abre as portas para várias outras marcas criarem suas redes. Mas as vantagens de chegar primeiro é que você já está lá. Né? Quando a tendência se confirma, pode não dar certo, né? Tem seus riscos. Mas quando quando ela se confirma, você chegou primeiro, então você Mas consegue... você acha que a abertura de uma loja é uma coisa sustentável? Foi inovação. Perdão de inovação e sustentabilidade. Você quer uma inovação relacionada à sustentabilidade. Não precisa ser relacionada à sustentabilidade, mas um exemplo de inovação. Eu posso falar de várias inovações de comunicação, de publicidade. Ayurveda, Viva Porcina. Você viu? Não, gente, eu quero falar de sustentabilidade. Calma. É um tema que eu sempre falo porque foi uma super inovação, a questão do primeiro merchandising numa novela no Brasil, né? Na TV brasileira, na verdade. Propaganda em campos de futebol, meu pai fez a primeira aqui no Brasil também, com a cueca mesh. Sabe, essas placas que ficam, hoje em dia tem até tela de LED e tal, mas a primeira placa quem fez foi meu pai com a mesh, mas primeiro merchandising novela, meu pai que criou na novela Rock Santeiro, em 1985. E aí depois, foi muito legal que 40 anos depois, eu fiz Verdades Secretas. A gente volta para o merchandising novela, foi também um super case, mais uma inovação. Foi uma novela, né, muito especial, ganhou vários prêmios e tal.
Mas os próprios painéis que você falou que tinha no Minhocão também foi uma super inovação para a época, uma mídia exterior, essa Out of Home, né, que chama hoje, ela era uma paixão do meu pai. Como chama hoje? Out of Home. Outdoor chama isso. É que não é só mais outdoor, né? Hoje em dia você tem aqueles relógios de rua, você tem no ônibus, no ponto de ônibus. É verdade. E ele gostava muito porque as pessoas falavam, ele falava assim, você pega o mesmo caminho sempre, então você passa sempre pelo Minhocão, ou pela Rebouças, você vai ver, a tua marca vai se fixar na tua mente, né? E a gente tinha, na época não tinha redes sociais, mas a gente recebia cartas, depois quando e-mail, as pessoas, pô, cadê aquela foto? Eu me inspirava todo dia no meu caminho para o meu trabalho e tal. E as pessoas sentiam quando a gente trocava foto, eu tirava, sabe? E você consegue transmutar isso, levar isso para as redes sociais? Sim, muito. Sabe que a gente fez uma campanha com influenciadoras. Bom, a gente começou a primeira collab com uma influenciadora, a gente fez em 2013, com a Helena Bordon. Ela era menininha. E a gente já fez uma collab com uma influenciadora. Toda uma história de construção com influenciadores. A gente hoje tem um hub com mais de 200 influenciadoras. Além das grandes, que são celebridades. Que postam sistematicamente, trabalhando com a marca. E você acha que influenciadora é o que dá resultado, né? Eu acho Ajuda, que ela né? é necessária, porque assim, onde você está o dia inteiro? Né? Você está com o teu celular, todos os dias, o dia inteiro. Televisão, às vezes você pode estar assistindo, às vezes não, Agora, deixa mas... eu falar, essa coisa do outdoor estar lá e repetidamente você passar por aquela mensagem, porque talvez você passar um dia, você não vai lembrar, mas você passa... Então, na rede social também, né? Também. Porque eu tenho esse erro, já falei disso, não quero repetir mais. Mas você precisa voltar, né? Porque, assim, ainda mais quem vende produto, né? Porque às vezes não é a primeira vez que a pessoa absorve. Olha, tudo em marketing, para mim, é consistência. Consistência. Tem marcas que é repetição, às vezes. Repetição. Tudo em marketing é consistência, é frequência, porque tem muitas marcas que fazem soluços. Né? Investe uma vez, aí depois fica anos sem investir, tá? Aí depois de novo. Isso não funciona, porque você é esquecido, você se torna irrelevante. Eu acho que consistência, frequência, isso tudo garante com que sua marca vai ser lembrada, vai ser vista. E vocês medem o impacto ambiental de vocês? Caso sim, em termos de resultado, quais atitudes vocês tomam para tentar reverter? Então, vamos falar de sustentabilidade. Obrigada! Não, é um assunto que me interessa. Eu vou te confessar uma coisa, Ale. Eu virei vegana não pela sustentabilidade. Foi por uma questão egoísta minha, para minha saúde. Né? Começou com esse motivo. Eu sei. Mas depois, quando a gente entra nesse mundo e a gente vai vendo os documentários, vai lendo os livros, vai se informando, se aculturando, é um caminho sem volta. Eu tô aqui na rua. Porque você vê, faz umas comprinhas aí, Ale. Não, você tem 1 milhão e 100 mil. Bastante, né? É a única marca do segmento que tem mais de 1 milhão. Olha. E assim, sustentabilidade para a gente é um valor importante, assim como qualidade, assim como conforto, assim como a brasilidade, como tudo que a gente faz. É uma grande preocupação e, assim, para mim, o principal fator de sustentabilidade na moda, é a durabilidade. Sim. O que a gente faz é o oposto do fast fashion. Tem muita marca, até com moda íntima, que faz aquela lingerie que você lava 3 vezes e você precisa jogar no lixo. Muita. Você já deve ter visto muito isso por aí. Não, e hoje com o impacto dos sites chineses aqui... Mas não precisa nem ir para a China. Tem muita coisa nacional, infelizmente, que é descartável. Então, esse é um valor que a gente sempre teve e que não é por causa da entrada dos grandes varejistas e Sheins da vida que a gente vai abrir mão. Sim. Então, E isso aí se consegue com qualidade de matéria-prima. qualidade de matéria-prima, qualidade em todos os processos, nos acabamentos. Sim. Enfim, é um olhar 360 para a questão da qualidade. Então, durabilidade. Depois, a gente conseguiu desenvolver, já há alguns anos, a nossa principal matéria-prima, o principal tecido que a gente usa, que é um tecido de poliamida, é biodegradável, que é um tecido, você deve conhecer. Da Rodia, que se decompõe em até 3 anos, quando for parar nos aterros, ao invés dos 50 anos que demoraria uma microfibra comum. Mas, Sandra, poliéster é muito mais barato, você não fica atentada a usar? É aquela coisa, a gente tem valores que a gente não abre mão. Sim. Se eu fosse fazer de poliéster, eu ia vender mais, porque ia ser mais barato, ia ser menos durável,
porque a peça vai estragar mais rápido, enfim, a qualidade não é a mesma, não vai de acordo com os nossos valores, e ia custar mais barato, né? Mas Eu ia é vender tem bem mais. ideia da DNA da durabilidade? roupa. Que? Tem ideia da durabilidade do produto? Sabe o que? Do- Do poliéster? Não, da lingerie Do, roupa. do poliamida? Da lingerie roupa. Uma lingerie roupa? Quantas vezes Olha, que lava? É isso que você quer saber, né? Isso. olha, eu mesma tenho peças de mais de 10 anos, que eu sou apegada. Também depende muito de como a pessoa lava, né? Depende de como essa pessoa lava. Tem a questão de lavar sutiã, isso é uma coisa interessante, que me fizeram essa Tem um pergunta jeito outro certo? dia. É, me explica. Perguntaram se tem a frequência certa. Pode dormir um pouquinho, vai. Intimidade aqui, né? Estamos falando de intimidade. Mas tem uma questão, calcinha você lava todo dia, No chuveiro. obviamente. É, tudo bem Se lavar no no chuveiro chuveiro? ou não, tanto faz. Mas pode Eu não lavar- lavo particularmente, mas pode lavar no chuveiro. Tá. O ideal é que não seja com água muito quente, Sei. que isso vai prejudicar a durabilidade, né, Tá. da peça. Então não lava. Mas com o água quente, sutiã, você não lava todo dia. tá? Não. Você usa quantas vezes? Isso me fizeram, uma jornalista me fez essa pergunta. Qual que é o ideal? Ah. E não tem ideal. O ideal é de cada pessoa, depende de quanto você transpira, Suor, depende de se você usa o dia inteiro, se você... usa algumas horas. tem gente que dorme, sutiã, É. então não tem uma conta mágica. Para mim, eu procuro usar o mesmo sutiã, pelo menos durante a semana, numa mesma, sei lá, de segunda a quinta-feira, e aí na sexta eu coloco para lavar. Sei, 2 por semana. Basicamente isso. E você? Entendi. Eu não uso tchan. Não pode falar isso! Ale. Mas aí eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Você vai Vai. sofrer nesse podcast. Nossa senhora, eu sofro muito nesse podcast. É o seguinte, as nossas Tô peças errada duram e eu também não tanto. durmo de pijama. Não, pelada. você não tá Ah, errada. você também, pronto, falei. A É um Gisele detalhe, também. é muita informação. A Gisele também. Ela dorme de hobby, de kimono. Você tá... Após que ela tira o que manda pra dormir. Gente, faz bem pra pele dormir pelada. Eu durmo de calcinha. Você tem produto de algodão? Tem. Tem. Mas a gente tava falando Vai lá. sobre durabilidade. que né? é um dos grandes pilares de sustentabilidade É. em lingerie. Porque não dá ainda pra você substituir tudo por algodão, né? Não. E não tem outro produto além do poliamida, que é plástico. Não, mas e algodão tem também o mito da sustentabilidade em torno do Tem. algodão, né? Não preciso explicar, principalmente a questão do tingimento, Mas dá pra você fazer ele... da água, né? Você não tem vontade de comprar uma marca assim, bem sustentável, pequenininha? De Eu não algodão? acredito que ela seja sustentável. Não. Eu não acredito que o algodão é mais sustentável do E que também uma porque se poliamida. escalar do tamanho de 3 mil pontos que você tem, não vai. Aí que não é mesmo, né? Não só essa questão de escalável, mas eu não acredito na sustentabilidade do algodão, Nem o orgânico? nem o orgânico. Por quê? Conta Porque a mais. durabilidade dele é menor. Uma calcinha de algodão vai durar muito menos do que a minha básica de top, sabe, best-seller de microfibra. E ela é muito boa. E quando ela foi parar nos aterros, ela vai ser decomposta Eu rapidamente. escrevi uma vez, Sandra, tô com um problema, se você me indicar Que uma era? calcinha, esqueci o que era. Não lembro. Esqueci Mas já lembro porque a gente troca essas mensagens assim, aleatórias. Eu tava com uma questão de calcinha, vou até olhar aqui. Mas Mas e aí? a gente estava falando de durabilidade, né? E a gente viu que as nossas peças duram tanto e muitas vezes a gente se enjoou daquela peça e a gente quer comprar uma nova, né? Normal, mulher principalmente é assim, a gente quer reciclar assim no sentido de comprar mais, a gente é consumista, a gente gosta de seguir tendências, de cores e tal. E a nossa peça dura tanto que dá dó, mas tem muita mulher, muita não, quase 100% das mulheres jogam suas calcinhas no lixo. Não. O que você faz com as suas calcinhas usadas, que você não quer usar mais? Eu tenho um saco de deve ter uns 200 anos. Tá limpinha. Não, uma vez tinha uma mulher que ela foi pra mim lá em Caxambu, que era pra cortar o fundo, Por quê? porque tinha que jogar o fundo fora, que é nojento. Então, olha, isso é um mito. Olha E que aí interessante. o moço passou e pegou e ele fazia tapete. Então, Que? Tapete com as calcinhas da amiga. Tá pisando em cima de mim, não sabia.
Mas não é isso que é não acontece? Não, vou te contar uma coisa. Ah, gente. Tem alguns Tô mitos sofrendo. e algumas superstições. Tem mulher que corta o fundo Isso. porque acredita que rouba namorado, rouba marido, rouba sei lá o quê. Se você Se doar, outra né, mulher, de se jogar outra mulher fora. usar uma calcinha que você usou, tem essa coisa da aspersão, mas 99% das mulheres jogam no lixo e às vezes picam porque tem medo que outra pessoa vai usar, porque não é higiênico, porque pode transmitir algum tipo de doença, de micro-organismo e tal. E por outro lado, segundo as pesquisas, a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água, em segundo lugar, roupas íntimas. Mas assim, disparado. E mulher ainda não tem acesso, a mulher de rua, ela não tem acesso à água corrente, água potável. Então, como é que ela lava? E mulher tem corrimento, menstrua. Então, elas usam essas peças realmente até o fim. É uma necessidade, assim, básica. Quando tem essas grandes catástrofes, a primeira coisa que pedem é roupas íntimas. A gente, infelizmente, assim, agora com essas chuvas no sul e aqui, a gente manda muitas caixas e caixas, porque realmente é uma necessidade básica. E aí a gente fez uma parceria aqui em São Paulo com uma ONG que chama Entrega por SP. E aí a gente fez um piloto de um projeto que se chama Doa Esperança, onde a gente usa todas as nossas lojas do Brasil inteiro como um hub de coleta para peças usadas. Isso é legal de divulgar aqui, porque Inclusive as franquias. são as franquias, que são esses centros de coleta. Cada franquia tem lá uma urna. Você chega com a sua calcinha, De sutiã, qualquer marca. de qualquer marca, usadas, desde que estejam usáveis, né, num estado que dê para usar. Tiver rasgado, furado, aí não dá. Mas você chega, se deposita lá, próprio franqueado, próprio operador local vai se encarregar de higienizar, porque a gente fez consulta com médicas e com biólogos, e a gente viu que se higienizadas em lavanderia industrial, não corre o menor risco de transmitir nenhum tipo de doença, pode ser reutilizada, sim, a peça íntima. Sim. E aí, a gente fez assim, essa parceria com essa ONG, Entrega por SP, e eu fui fazer uma dessas doações. Geralmente são eventos na madrugada. Eu só fiquei com uma dúvida. Vocês recolhem, vocês mandam para uma lavanderia industrial Isso. e depois E aí fazem a as doações distribuição. para a população carente local. Ah, local, Aqui, não é que junta tudo em São Paulo. Não. Cada um na sua cidade. Tá? Cada um na sua cidade. Na sua região. Infelizmente, tem população carente em todos os lugares do Brasil. Aqui em São Paulo, a situação é super crítica, porque eu não sei nos outros lugares, mas essa eu vi de perto. E eu fui fazer uma dessas entregas. E é como se fosse uma carreata, onde cada carro recebe eles escrevem, né, no porta-malas, cada carro carrega, então um carro carrega água, no outro cobertor, no outro sanduíche, no outro roupas, né? Roupas masculinas. No meu carro escreveram roupas femininas e foram lá alguns sacos de roupas, e aí pela primeira vez calcinhas e um outro saco de sutiãs. Aí, quando a gente chegou no primeiro ponto, embaixo de um viaduto na Moca, foi assim emocionante, porque viram no meu carro roupas femininas, todas as mulheres vieram assim como se fosse formigueiro assim no meu carro. Tava nem aí pra água. E tava nem aí pra água. Qual que é a primeira pergunta que elas fazem? Tem calcinha? Tem calcinha? Ai, gente. Olha que dom, né? E aí, assim, elas vão lá e escolhem e tal, e pegam as peças, e aí a gente vai conversando, trocando e tal. Aí tinha uma senhora mais cheinha, assim, com um seio bem grande, e ela me pergunta, tem sutiã? E eu falei, tem sim, olha esse saco aqui e tal. Ai, que bom, porque eu tenho tanta dor nas costas, por causa do peso, né, dos seios. Então, ela falou, você não sabe como isso vai me ajudar. E tinha do tamanho dela. Ela ficou tão feliz. Aí tinha uma outra mulher que estava com uma bebezinha no colo. Aí ela me deu a bebê para segurar assim, deixa eu ver o que tem aqui. E aí a gente conversando, é a quinta filha dela. E ela falando de escolher calcinha, porque eu preciso e tal. Eu falei, vê sutiã também. Ela falou, não preciso de sutiã, porque eu não tenho peito. Ainda ela baixou, que nem você. Eu não baixei. Você não baixou, mas eu falei, não tenho peito. Ela baixou assim a blusa, realmente não tinha peito.
Ela fala, mas eu vou dar uma olhada. Com 5 filhos, já. Aí ela olha o saco lá de sutiã, mas deixa eu dar uma olhada. Aí tinha um sutiã com um push-up, sabe, com aquele enchimento? Uhum. Aí ela pega o sutiã, mas com esse aqui eu vou ficar poderosa. Eu sei. E esse que é o nosso propósito Mas eu na tenho, Hope, os né? Da únicos gente... sutiãs que eu tenho ainda são os da Gisele Bündchen. E eles devem ter o quê? Só que a Gisele parou, porque assim, eles não saem da gaveta. Já deve ter uns De vez em bons quando 10 eu uso. anos, Tem né? os três, tinha o mais longo, tinha o sem, só o de renda, assim. E às vezes eu uso ele de roupa. Usa como roupa, usa como look, mas eu vejo muito a moda íntima como a nossa verdade. A gente não veste para o outro, a gente veste para nós mesmas. Os homens podem achar que a gente veste para eles, mas não quem é. ainda pra gente. Porque é como a gente se sente. A gente, tudo que é verdadeiro é de dentro para fora. A beleza da mulher verdadeira, ela é de dentro para fora. Se você se sente bonita, você exala a beleza, né? E isso acontece a mesma coisa com autoestima, autoconfiança. E é isso que a gente vende. Eu não vendo produtos, né? Eu vendo autoestima. E se eu posso fazer com que uma mulher se sinta bonita, de dentro para fora, e com isso ela ganhe uma autoconfiança, e ela consiga um emprego melhor, enfim, ela tenha condições de conquistar muito mais na sua vida, imagina se eu posso fazer isso por uma moradora de rua. Nossa, E que, de repente, ela maravilhoso. saia dessa situação de rua e conquiste... Ô, Sandra, Qual é a algo definição maior. de mulheres para Hope quando você produz lingerie? Definição De mulheres para Hope? Porque a gente Você tem mulher diz. trans, tem mulher nascida teoricamente, fisiologicamente mulher. Como vocês abordam essa questão da mulher trans? Existe uma calcinha especialmente feita para mulher trans? Olha, foi uma época... A gente tem um case muito legal com essa história de mulher trans, mas, assim, em princípio, para usar uma peça da Hope, basta ser mulher. Agora não, porque agora a gente tem a linha masculina, que eu te trouxe, que também os homens podem usar. Mas, em 2017, a gente estava lançando uma collab com o Ale Erkovic, e aí a gente estava para escolher a modelo para a campanha, e aí ele sugeriu uma mulher trans, linda, maravilhosa, que é a Valentina Sampaio. Aí ele chegou com esse nome, eu falei, nossa, que linda. a cabeça da gente. Não, eu achei, poxa, que mulher linda, tal. E a gente fez uma campanha maravilhosa com a Valentina, aí que eu vi a necessidade de fazer uma calcinha adaptável. A gente até pensou nisso, mas depois te conto o final dessa história. Mas a gente fez a campanha, foi um sucesso a coleção, porque a coleção era linda. A Valentina maravilhosa, que vestiu as peças lindamente, e a gente, em momento nenhum, comunicou mulher trans e tal. Mas depois eu fui saber que foi a primeira campanha de moda íntima com uma mulher trans do mundo. Uau. Nenhuma outra marca no mundo tinha feito uma campanha com mulher trans. Depois ela foi contratada, ela mesma, pela Victoria's Secrets, mas bem depois. Né? A primeira marca do mundo foi... Ó, você perguntou de inovação também, né? Sim. Tá aí mais inovação. A gente não fez isso para causar, a gente não fez isso para marketear em cima disso, foi uma questão muito natural, de instinto, de abrir a cabeça, né, para o diferente, para o novo. E aí, sabe uma coisa curiosa que aconteceu? Depois de alguns meses, a gente faz um censo na fábrica. E a gente viu que a nossa população trans na nossa fábrica também é muito acima da média de uma outra empresa comum qualquer. Então você vê que é mais um valor importante nosso, é de dentro para fora, né? Tudo que é verdadeiro é de dentro para fora. Aqui, de novo, a gente vê esse fenômeno acontecendo. Achei que foi assim, marcou a minha história, porque não adianta a gente forçar. Se uma marca lança, quero causar, vou contratar uma mulher trans para criar um case. Sim. Não é verdadeiro, é forçado. Sim. Nesse exemplo, né? O impacto social vem de dentro da própria empresa e não do externo, para depois voltar. É isso. Ele é intrínseco. E sobre uma peça adaptada, a gente fez um teste para sentir a demanda. A gente fez até uma campanha, a pedido do Nizam, inclusive, para uma campanha pro bono aí, que ele estava fazendo, mas a demanda é muito nichado, né? Tudo que é muito nichado é complicado de se vender, e aí é complicado de se produzir em escala, e aí é muito complicado para a gente. A gente prefere que tenha uma outra marca que faça esse destaque, nem você falou, pega uma marca pequena de algodão orgânico e compra e tal,
Quando surgir uma que eu achar que vale a pena, pode ser, mas acho que esse tipo de coisa é melhor deixar para alguém Ô, desenvolver, Sandra, virar um mercado. Ai, meu Deus, você tá falando, eu tô pensando porque a gente, infelizmente, já passou da hora. Queria conversar mais, mas assim, eu sou essa chata que fica. A Kim Kardashian lançou a Skims. A Skims mudou o jeito de fazer lingerie no mundo, assim. E agora ela veio com esse sutiã, que você tava falando de sutiã, Com o nipple, Gente, free the nipples. assim, Mas o marketing da isso campanha é bom, é de Olha. sustentabilidade, é meio... Ela virou atriz agora, né? Sim. Quer dizer, não vai vender sutiã, vai? Quer dizer, uma coisa assim. Olha, tudo é possível. Tudo vende, Tudo né? é possível. O que você acha da Skims, assim? Eu acho legal. Eu acho que todo mundo que vem com uma Ela proposta impactou nova. o jeito que vocês viram. É um segmento muito tradicional. Sei. Todo mundo, apesar de você não usar sutiã, usa sutiã e calcinha há centenas de anos, né? Tem um livro até que conta a história da moda íntima, desde o Egito Antigo, e a importância da moda íntima para fazer o retrato da sociedade através dos tempos. É muito legal a questão dos corcelês, Nossa. né? Que tem mulher que Crinolina. tirava costela É. para poder ficar com aquela cinturinha assim. Isso influi até na Que a arquitetura. Kim Kardashian também tirou. Então, Deve ter tirado. quer dizer, verdade. hoje elas são todas feitas. É isso. Mas então, tem a era das bombshells, né? Que tinha Então, eu aquele... não acho que eu sei que você vai chegar nisso, mas assim, a Kim Kardashian me parece, e é muito inovadora, mas ela tem um pé ali naquela mulher muito curvilínea, que reproduz muito uma tradicionalidade, assim. Ah, mas eu acho que as tendências vão voltando, elas são cíclicas, né? São. Eu acho que ela talvez antecipa algo que a gente vai querer lá na frente, Reafirma né? aquele estilo É. de mulher, assim. É. Né? Mas, enfim, a qualidade e o jeito de fazer, né? Eu acho que ela tem sucesso por uma questão de algumas variáveis, né? Primeiro, por ela ser uma personalidade, uma grande influenciadora internacional, mundial. Ela tem esse poder da influência. Então, eu acho que isso é a grande, grande vantagem dela. A segunda grande vantagem é que ela está no mercado americano, que aceita muito essas tendências malucas, que a gente... E até pela diversidade do próprio corpo. Também. O americano tem uma diversidade de corpo enorme, sabe? É verdade. E a terceira é que ela tem um sourcing muito estruturado. Isso aqui no Brasil, infelizmente, várias celebridades tentam fazer suas que é próprias sourcing? marcas. É o fornecimento. Ela tem todo um aparato de desenvolvimento de novos produtos, de uma indústria muito sólida por trás, que ela consegue Ela desenvolver produz tudo essas... na Turquia, né? Que tem umas fábricas maravilhosas de lingerie na Turquia. Não é só na Turquia. Não. Não é na Turquia, não. Eu sei que tem fábricas no Sri Lanka, tem fábricas em bom? Israel, tem O fábricas Sri Lanka é bom? Você imagina a questão da Na China sustentabilidade. mesmo. Na minha cabeça tá fazendo assim. na ó. China, bastante. Na verdade, acho que a maioria é na China. Sei. E não estava pensando por esse lado da sustentabilidade, mas eu acho que o que permite é esse sourcing muito bem estruturado a criar essas inovações e trazer para uma realidade do mercado americano, que é uma potência, né? E no Brasil faltam indústrias assim, que conseguem fazer para promessas, né, do marketing, da mídia, da divulgação, e acaba que ficam muito frustradas essas collabs, né, das influenciadoras no mundo da moda, diferente do mundo da beleza, né? No mundo da beleza você vê grandes parcerias de sucesso. Na moda, qual que é a parceria de sucesso que você vê? Não tem, né? A gente não tem esses cases. Então, eu acho que tem essas vantagens e com isso ela consegue uma projeção muito bacana e trazer inovações para o nosso Você não usa setor. esmalte mais? Não usa esmalte. Para, eu fiz a unha só pra te receber, porque eu também não tava usando. Desde você a não pandemia. usa? Na verdade, assim... Mas a unha é tão bonitinha, eu não sei manter minha unha ela assim. arrumadinha. Aí, tá vendo? Não, voltinha, pra conversar sobre esmalte. Mas só quero só pra mim saber isso. Não. Gente, porque esmalte faz muito mal. Quando eu virei vegetariana, depois vegana, eu acho que eu fiquei tão limpa que Sei. qualquer química ficou muito agressiva para mim. Aí eu tinha alergia. Eu tive muita alergia Qual que era a a alergia? esmalte. Coçava? Me inchava o olho. Não. Era muito louco. Eu não encostava a unha no olho, mas eu passava o esmalte e começava a me inchar o olho.
E aí, fui testando vários esmaltes antialérgicos. Aí eu achava durava 2, 3 meses, aí tinha que mudar de marca. Aí ia mudando de marca, aí veio a pandemia. Aí na pandemia, Mas você faz a não unha? tinha como fazer a unha. Eu faço, mas eu não tiro o cutícula, essas coisas. Eu só lixo e dou uma Nossa, depois eu quero limpadinha dicas. e hidrato. Vou te dar dicas. E eu fui lá fazer a unha hoje. Falei, eu não posso fazer podcast sem fazer a unha. Tá bom, a gente precisa desligar. Não, foi Mensagens ótimo. finais. Tá bom. Vai, não vou Quais dizer as mais suas 3 práticas de minutos, sustentabilidade 3. das quais você mais se orgulha? Nossa, eu tô me distraindo. A gente tem Mais duas perguntas vergonha. fixas, Isso. que é um livro que você recomenda, que eu acho que a gente podia falar um pouco, gente. A Sandra, sigam a Sandra, arroba Sandra Chayo. Isso. A Sandra é uma super empreendedora, dá dicas para mulheres, etc., acima da Hope, ou paralela à Hope. Né? E aí a gente quer saber qual que seria um livro que você indica. Posso indicar o meu? Claro! Eu já escrevi 2 livros na minha vida. Esse conta a história da moda íntima, mas o que eu queria indicar é o livro que eu fiz sobre a história do meu pai. Que é uma história que eu comecei, eu contei um pouquinho aqui, mas é uma história muito rica, muito diferente. Tem a ver com sustentabilidade, sim, porque meu pai é um cara muito visionário, ele já se preocupava com isso desde o Líbano, você vai ver. Então, esse livro chama A Man of Hope, a história de Nissim Hara. Ah, que lindo. Tá. E foi escrito por mim, pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Cada uma de nós narra um capítulo. E então é um livro muito lindo, eu queria indicar aqui. Muito bem, A Man of Hope. E práticas, bora. Suas práticas sustentáveis que você mais se orgulha? Agora veganismo e foto de esmalte não pode, tem que ser outro. Eu acho que esse cuidado que a gente tem com a nossa fábrica, com o nosso processo produtivo, a nossa fábrica toda opera com 100% de energia renovável. Eu acho que não tem uma prática. Quando se refere à sustentabilidade, eu não acredito que é uma coisa. É um conjunto de coisas que fazem. Que eu tenho horror a greenwashing. Então, tem coisas que eu não fico falando, tal, mas acho que é sempre um conjunto de fatores que faz com que a gente tenha práticas sustentáveis para o nosso negócio, para o meio ambiente, né? Você medita? Não meditam. Não. Você é tão calma. Eu faço yoga, mas eu não medito. Você faz obras super bem invertidas e tudo. Invertidas. Por que você sempre foi calma assim? Suas irmãs são calmas? Eu sou mais calma. Apesar de ser leonina, eu sou mais calma. Eu pareço calma, mas eu não sou tão calma. Por dentro, aquele turbilhão, sabe? Mas parecer tá bom. Sandra, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vocês todos estão querendo nos matar. Sigam o Research Podcast, sigam a Sandra, arroba Sandra Chayo com Y. Sigam a Alexandra Fará e o Jonathan, você é fechado? Aberto agora. Agora ele tá aberto para todos. Arroba, o Lu vai colocar aqui pra gente todos os nossos arrobas. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, Sandra. Foi um gente. prazer. Adorei.